doutora Eugênia Gonzaga, que é procuradora da República. A partir de 2014, ela foi presidente da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Infelizmente, teve o período do inominável ex-presidente do Brasil, e nesse período ela foi afastada do seu cargo. Então, doutora Eugênia, muito obrigada pela sua participação. A senhora vai poder compartilhar com a gente sobre esse tema importante para a nossa democracia por 20 minutos. E estamos com a doutora Eugênia agora. Muito obrigada, Angelina, demais organizadores. Parabenizo, cumprimento aqui a Ana, o Marcelo, nobre deputado, autor da lei, e pela entrega também do relatório da Comissão da Verdade, denominada Paulo Fonteles Filho. Com grande emoção, né, que a gente relembra aqui a figura do Paulo, que acabou se tornando um grande amigo, um entusiasta, né, das pesquisas, que, enquanto membro do Ministério Público, enquanto presidente da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, eu realizei no estado do Pará. E nós sonhamos juntos um sonho, e quem sabe as autoridades aqui presentes, né, possam tornar esse sonho realidade, que é transformar a Casa Azul, lá de Marabá, em um espaço de memória, e, se possível, né, como se fosse como se ela pudesse conter, né, sepulturas, ainda que simbólicas, dos guerrilheiros, das pessoas que batalharam tanto, né, pela volta da democracia nesse país. E eu me lembro que o Paulo Fonteles gostou tanto da ideia, né, de transformar a Casa Azul nesse espaço de memória, nesse local, né, de homenagem à memória dessas vítimas, que ele falou, olha, se isso acontecer, eu sou capaz até de pedir o traslado dos despojos do meu pai, aqui para a Casa Azul, né? E então eu sei que ele aprovou muito essa ideia, ele gostou, e eu acho que, se tudo der certo, né, nesses próximos 4 anos, pelo menos, eu acho que a gente tem a chance, né, de avançar nesse tema. A Casa Azul já é um bem do Patrimônio Público Federal, basta apenas que o serviço, né, mude a afetação. E nada impede que, mesmo sendo um patrimônio público federal, que o próprio município ou o Estado de São Paulo efetuem o tombamento desse imóvel, da Casa Azul, para que ele seja preservado, né, entre o governo federal, sai o governo federal, mas que o preserve como ele ainda é. Temos também vários materiais, vários objetos recolhidos nas excursões do Araguaia. Você sabe, excursões que eu quero dizer, excursões de busca de corpos. Vocês devem saber que o próprio governo federal fez várias dessas incursões, né, e na busca de restos mortais, buscas que a gente tem muita dúvida sobre a forma como elas foram realizadas, né, porque sem informação prévia sobre a localização dos corpos, mas depois de um certo tempo, essas buscas passaram a ser integradas por equipes multidisciplinares, então não era mais apenas médicos ou pessoas integrantes do Exército, né, que faziam essas buscas, mas havia também antropólogos, arqueólogos, e essas pessoas deram muito valor aos objetos encontrados nesses locais. Então, foi possível, né, identificar, por exemplo, na base da antiga Bacaba, né, como se tivesse havido uma limpeza mesmo naquele lugar, né, tinha um poço lá, com várias coisas jogadas, então foram encontrados frascos de medicamento com data, né, de vencimento daquela época, de fabricação de vencimento daquela época, resto de bebida, copo, garrafas, né, e coisas que demonstram, pilhas, coisas que demonstram que aquilo foi utilizado, né, etiquetas de arquivo, e isso deu ensejo a um acervo grande, que ficou sendo trabalhado por um dos antropólogos, na USP, aqui em São Paulo,
E ainda, mês passado, eu tive a honra de ter contato com o reitor da Universidade Federal do Pará. Ele disse que agora é separado, né, os campi dessas universidades, mas ele entende que, com certeza, né, qualquer uma dessas universidades, principalmente, né, as federais do Pará, vão ter interesse nesse acervo, e eu acho que daria para fazer, assim, um importantíssimo espaço de memória aí no sul do Pará, sobre a guerrilha do Araguaia. Bem, eu acho que eu até comecei pelo final, né, a minha fala, já tinha que ter tanta coisa para ser dita, né, sobre Araguaia, ainda mais, né, com o nome do Paulo Fonteles envolvido, tantos projetos, tantas coisas, que a gente até, né, fica, né, ansioso para chegar logo, né. Estou agora, né, falando para vocês, né, sobre o tema hoje da palestra, né, esses mecanismos, né, de não repetição. Esse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, né, de conservação do local, ele é uma medida de memória e é uma medida de verdade, porque os objetos, eles comprovam, né, a existência, eles comprovam que aquelas pessoas estiveram lá, né, e também a preservação, ainda que sejam, por exemplo, sepulturas simbólicas, mas elas vão preservar a memória daquilo que aconteceu, né, pode ter espaços virtuais que contem, né, essa história, e isso é extremamente importante, né, para as novas gerações, que as novas gerações vejam, sintam a gravidade daquilo que aconteceu. Eu não conheço tantos espaços de memória como eu gostaria, mas eu tive a oportunidade de ir num dos campos de concentração na Alemanha, e essa reconstituição, apesar de ser muito dolorida, ela é muito importante, porque ela dá, assim, a sensação, assim, da realidade daquilo, né? Ela não deixa tão distante, e isso contribui muito para a não repetição, porque quando a gente trata apenas pelos livros de história, parece que a coisa fica muito distante. Infelizmente, é o que quase acontece no Brasil, né? O Brasil, ele sufocou a história desse período, ele conta muito pouco a respeito dessa história, e ele também tem pouquíssimos espaços de memória. E, obviamente, a gente já viu, né, o prejuízo de tudo isso, né, esse 8 de janeiro, espero que sirva como, né, um divisor de águas no tratamento dessas medidas de memória e verdade no país, que sempre, que nunca teve isso como prioridade. E espero que cada vez mais os governantes, inclusive, né, os governantes mais progressistas, né, a gente nota que, para eles, a memória e verdade ainda é um tema tabu, era um tema tabu, era como se fosse melhor virar essa página logo para o Brasil seguir adiante, e não é verdade. Se essa página não for lida, não for exposta, não estiver escancarada, né, para que todos entendam o que foi aquilo, o que aconteceu, a gente está sempre sujeito a esse risco de repetição que chegou tão perto, né, nesse 8 de janeiro, e não está afastado, porque, por mais que, né, o presidente Lula tenha ganhado as eleições com seu discurso democrático, né, foi uma vitória muito apertada, e o Congresso que está lá é um Congresso ainda de grande maioria de apoiadores, né, desse tipo de barbárie. Então, é um momento, assim, crucial para que a gente dê uma grande arrancada nesses mecanismos de não repetição. Bem, na área jurídica, a área que eu faço parte, fui apresentada aqui como ex-presidente da Comissão sobre Mortes, espero que a Comissão sobre Mortes seja reativada, ela foi mais um dos órgãos extintos no governo Bolsonaro, ou melhor, que tentaram extinguir, mas, a nosso ver, a extinção foi completamente nula, né, sem seguir nenhuma formalidade, então espero que ela seja reativada em breve, né, mas independentemente da comissão, a minha atuação mesmo em minha memória e verdade começa no Ministério Público Federal, como Procuradora da República, e continua ainda no Ministério Público Federal, onde hoje eu estou em segunda instância, mas eu coordeno um grupo de trabalho sobre memória e verdade, então eu continuo em contato, né, com essa temática. E nessa área jurídica, esses mecanismos de não repetição, né, a gente chama de justiça de transição, né, os mecanismos de não repetição, eu acho que eles estão contemplados dentro desse termo, justiça de transição. E o que significa isso, né? Justiça de transição é um conjunto,
de medidas que os países precisam adotar para fazer a transição entre um governo baseado na ilegalidade, um governo que saiu, né, não era mais um Estado de direito, para voltar à legalidade e à legalidade democrática. Muita gente fala assim, não, mas a ditadura foi, Eugênia, um Estado de direito, foi ditatorial, mas foi de direito. Não é verdade, né? Não é verdade. O golpe de 64 foi uma quebra da legalidade, ninguém elegeu, por mais que as pessoas possam dizer que saíram às ruas para pedir aquilo, essas 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas, 1 milhão de pessoas que seja, não representam a população brasileira, e elas não eram meio previsto de se eleger ou de se derrubar governantes. Então, foi ilegítimo, foi ilegal, e é uma pena, né, que até hoje a gente ainda escute ministros do Supremo Tribunal Federal falando que foi um movimento e que não se dê nome adequado às coisas. Foi um golpe civil e militar em 64, foi uma quebra da legalidade, foi um governo ilegítimo. Ainda que tivesse apoiadores, foi um governo ilegítimo. Era para que todas as leis editadas nesse período fossem consideradas nulas de pleno direito, porque essas pessoas não tinham a legitimidade, a titularidade para exercer aqueles cargos. Porém, seria o quê? Um abalo na governabilidade do país, né? Não seria possível você dar sequência, né, sem que leis, algumas até muito importantes, né, que tinham alguns dispositivos, por exemplo, o direito de resposta da lei de imprensa, era a única lei que previa, né? Então, a Constituição de 88 veio e ratificou as normas anteriores que fossem com elas compatíveis. Então, as normas feitas pelo governo ditatorial foram ratificadas pela Constituição e, por isso, elas têm valor dentro do nosso Estado democrático de direito que passou a viger em 88 com a Constituição. Bem, com essa passagem, né, de um Estado ilegítimo para um Estado democrático de direito, era preciso haver isso que a gente chama de justiça de transição, era para que tivesse sido adotado esse conjunto de medidas. Que medidas são essas? Nós já falamos aqui, medidas de memória e verdade, como essas que eu citei para vocês, né, museus e outros, abertura integral de arquivos, e não apenas uma transferência de lugar de arquivos, sem nenhum inventário, sem nenhum registro, né, sobre o que foi aberto, sobre o que não foi aberto, justiça, né, responsabilização. Era preciso que as autoridades que contribuíram para essa ilegalidade, para que as autoridades, que os agentes de Estado, ou aqueles que, ainda que não fossem agentes do Estado, que ali já começam as milícias, né, mas eram braços armados em nome do Estado, né, principalmente no campo, a gente vê muito essa situação, vocês com certeza, né, vão mostrar muito bem isso no relatório da Comissão da Verdade que vocês vão apresentar. Eram braços armados agindo em nome do Estado, eles também são responsáveis pelos crimes, pelas graves lesões a direitos humanos praticadas. Esses crimes que essas pessoas praticaram também são imprescritíveis, porque elas estavam no bojo da perseguição do Estado contra esses possíveis opositores políticos, e, como vocês sabem, no Brasil, muito pouco foi feito nesse tema. A Lei de Anistia de 79 teve uma interpretação muito ampla, mais ampla do que a própria razão possa acreditar, né? Que a própria razão desconfia. Para vocês terem uma ideia, eles aplicaram a Lei da Anistia não só para esse conjunto de atos praticados até 79, também para essas pessoas que sequer eram agentes do Estado, mas estavam em nome do Estado, como eles aplicaram até, por exemplo, para o caso do Rio Centro, que foi em 1980, foi posterior. O Brasil aplicou também a Lei de Anistia. Então, é lamentável esse tipo de interpretação. Não sei aqui se as pessoas que estão assistindo têm formação jurídica, mas é muito importante que a gente esclareça, quando a gente fala lei de anistia, a gente está falando daquela lei de 79, ainda feita pela ditadura, que, em tese, perdoa os atos praticados pelos opositores políticos, aqueles que se viraram contra
aquele governo que os perdoou, né? E essa lei foi interpretada como tendo perdoado todo mundo, inclusive os agentes que, em nome do Estado, mataram, torturaram, perseguiram esses opositores políticos. É uma interpretação jurídica que não se sustenta, mas que, infelizmente, foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal até 2010 e continua sendo mantida, apesar da Corte Interamericana de Direitos Humanos falar para o Brasil fazer o contrário. Esse tema ainda é objeto de julgamento, está parado no Supremo Tribunal Federal, hoje está nas mãos do ministro Toffoli, e é preciso que quem tenha força, quem tenha poderes, recomende, solicite que isso seja colocado em pauta. Existe até um movimento na internet chamado #ReinterpretaJaSTF para acabar com essa situação de impunidade dos crimes desse período. Bem, e para além, né, da responsabilização, né, nós temos a necessidade das reparações, além das responsabilizações, tem a necessidade das reparações, que são os pagamentos em dinheiro, mas não são só indenizações. Existem casos, como eu acredito que seja no sul do Pará, né, que se faz necessária a reparação coletiva, né, são comunidades que foram atingidas, e nem é possível identificar essa ou aquela pessoa, essa ou aquela família que foi atingida especificamente, mas é uma região que precisa ser reparada com medidas coletivas de reparação. Nós esperamos que a gente ainda consiga chegar nesse ponto. E esse tipo de coisa é que fica a cargo da chamada Comissão de Anistia, né, que é a comissão de reparação que existe no Brasil. Ainda é outra comissão, sem ser a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Então, é importante a gente não confundir lei de anistia, aquela de 79, que precisa ser revisada, com comissão de anistia, aquela que precisa ser fortalecida para que ela continue dando andamento às indenizações, e não apenas indenizações individuais, mas que ela entenda que são cabíveis também indenizações coletivas. E, além das reparações materiais, é preciso haver reparação moral, né? Preciso haver clínicas dos testemunhos, emissão de atestados de óbito com a verdadeira causa-morte dessas pessoas. Esse tipo de reparação, a meu ver, muitas vezes, é muito mais importante do que as reparações materiais. Eu tive contato com, inclusive, soldados que foram excluídos do Exército nesse período, né? O Exército simplesmente excluía qualquer um que não se alinhasse, né, àquela linha ditatorial, e essas pessoas foram tratadas de uma maneira muito indigna, sem falar naquelas que passaram por tortura, e são pessoas que até hoje, às vezes, têm dificuldade de admitir para a própria família, né, o que aconteceu, e precisam muito desse tipo de reparação, de atenção psicológica, e o Brasil andou muito pouco nesse aspecto. O Brasil também andou muito pouco no aspecto de revisão das instituições, né? Ninguém fala, ninguém viu, né, no próprio Ministério Público, né, por que a ditadura do Brasil durou 21 anos? Porque houve anuência, houve conivência das instituições. O Supremo Tribunal Federal, os juízes, eles apoiaram a ditadura, né, eles apoiaram a tortura. Hoje a gente tem, né, áudios comprovando, né, que na justiça militar os juízes comentavam a respeito dos atos de tortura, né, chegou a ter uma salinha dentro do próprio tribunal militar, em que o depoente era levado para pensar melhor sobre o depoimento dele, e ele era torturado ali dentro mesmo, né. Então essas instituições, elas precisam também da sua comissão da verdade, elas precisam também reconhecer o seu papel para que não se repita, como está se repetindo. A queda da presidenta Dilma foi uma queda ilegal, ilegítima. Hoje, o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece, foi equivocado, foi um golpe, foi uma quebra da legalidade. Então, nós precisamos falar, sim, sobre isso. É mais um mecanismo de não repetição. E, principalmente, a revisão das forças de segurança. O golpe militar se sustentou, né? A gente fala que o golpe foi civil-militar, mas a ditadura foi militar, né?
quem segurou nas mãos, né, toda a governança do país, né, foram os militares, foi principalmente o Exército Brasileiro, e nós temos resquícios ainda dessa mão de ferro do Exército, sobre toda a segurança pública do país, né, para vocês terem uma ideia, até hoje, os comandantes das polícias militares de cada estado, eles têm que ter antes de serem nomeados, eles têm que ter seu nome submetido ao alto comando do Exército, a um órgão do Exército que vai analisar se o Exército está de acordo ou não com aquela pessoa. Para vocês verem o grau, né, de influência que ainda, né, as Forças Armadas exercem nesse país. E isso tudo precisa ser revisado, e não foi. E não foi por falta de falar, não foi por falta de indicações, né, mas é que se achava, né, entendia-se que seria possível seguir adiante de uma maneira complacente com esse tipo de coisa, que a democracia no Brasil era um caminho sem volta. O 8 de janeiro provou que é uma plantinha frágil, e que se a gente não cuidar, se a gente não tomar conta dessas medidas de não repetição, com essa revisão das instituições, a revisão desses mecanismos que perpetuam esse tipo de influência, né, esse tipo de poder do braço armado em cima do poder civil, é esse o perigo que sempre existe, né? Enquanto a gente mantém esse tipo de coisa, nós estamos sujeitos à repetição, à quebra da legalidade. O que significa o braço armado ser superior ao poder civil? Significa a força poder estar acima da lei. E isso não pode acontecer. A nossa Constituição não admite isso, por mais que se interprete de uma maneira muito ampla, né, o famoso artigo 142 da Constituição, uma dúvida, me passa aqui no chat, mas nós estamos sob o império da lei e não da força. E é muito importante que isso fique claro, que isso seja colocado nos eixos. É por isso que militares não podem assumir funções civis, porque significa uma inversão dessa lógica. É o civil que tem que estar na função de comando, e não o militar. O militar tem a função de comando dentro das suas tropas, dentro do seu eixo. Não é possível que o organismo de Forças Armadas, que serve, por exemplo, para a defesa externa do país, não é possível que ele tenha esse grau de influência em todas as polícias militares internas. Com qual finalidade? Né? É a finalidade antiga do tal do combate ao inimigo interno. Forças Armadas não são para combater inimigo interno. Aliás, não existe inimigo interno. Somos todos brasileiros e brasileiras. Quem comete crime deve ser preso e julgado de acordo com as leis. E ele não é um inimigo, ele é mais um ser humano, que eventualmente vai ter que ter a lei aplicada a ele, mas ele não é um inimigo. Ele não pode ser tratado dessa maneira. Bem, eu encerro aqui minha fala, agradeço a lembrança de vocês, a oportunidade de estar aqui, e desejo aí muito sucesso na entrega desse relatório, que os órgãos cumpram, né, suas recomendações, e coloco aí sempre, né, o lembretezinho, né, vamos fazer o tombamento da Casa Azul, vamos lutar para que ela seja um espaço de memória, e eu acho que a gente vai entregar, assim, se nós conseguirmos fazer isso, eu acho que a gente vai entregar, assim, uma prestação muito importante para toda a sociedade brasileira, para os estudantes, para os professores, que, né, podem vir, podem trabalhar, podem fazer cursos ali, e sempre com esse olhar da não repetição. Muito obrigada.